Dizem que o dinheiro compra tudo. Mas eu vi com meus próprios olhos um homem milionário cair de joelhos diante de um menino que não tinha nem o que comer. Naquele dia, a rua virou palco de um milagre que ninguém acreditaria se não tivesse visto. Um garoto faminto dividindo o único pão que tinha com um estranho desesperado. O que ele não imaginava era que aquele gesto simples mudaria completamente o destino dos dois, revelando um segredo enterrado por anos, capaz de destruir uma família inteira. Eu sei, parece impossível. Mas depois desse dia, nunca mais olhei para a vida com os mesmos olhos. Porque às vezes Deus usa o mais pobre para ensinar o mais rico o verdadeiro valor da riqueza. Aquela manhã começou como qualquer outra, com o cheiro de café fresco se misturando ao barulho distante dos ônibus passando na avenida. Eu já estava acostumada à rotina. Abrir as janelas da casa grande, varrer o chão de mármore e tentar ignorar o eco dos saltos de Dona Lourdes no corredor. Ela era o tipo de mulher que não precisava levantar a voz para fazer todo mundo sentir medo. Bastava o olhar. Trabalhar ali exigia paciência e fé. E naquela manhã eu ia precisar das duas coisas. Antônio, o filho dela e dono da joalheria mais famosa do centro, sempre parecia viver num mundo à parte. Rico, elegante, educado até demais, mas carregando uma pressa constante, como se o tempo fosse seu inimigo. Quando passou pela cozinha apressado, mal tocou o café que eu havia acabado de coar. Disse apenas que tinha uma reunião importantíssima e que nada podia dar errado. Eu o observei sair, sem imaginar que aquele seria o começo de algo que mudaria todas as nossas vidas. O sol ainda lutava para sair entre as nuvens quando ouvi o barulho do portão se fechando. A casa ficou em silêncio, e aquele tipo de silêncio que parece prenúncio. Continuei meu serviço, mas algo me dizia que aquele dia não ia terminar como os outros. Mais tarde, enquanto organizava as flores da sala, notei Dona Lourdes reclamando ao telefone. Falava sobre negócios e imagens da família, palavras que eu já sabia o que significavam. Controle. Ela era obcecada por aparência, e qualquer deslize virava motivo de humilhação. Por volta das 9, o telefone da casa tocou de novo, e dessa vez fui eu quem atendeu. Era a secretária da joalheria, aflita, perguntando se sabíamos onde Antônio estava. Ele havia sumido, e a reunião com investidores estrangeiros começava em minutos. Meu coração acelerou. Antônio nunca se atrasava. Fiquei com aquilo na cabeça o resto da manhã, sem saber que naquele exato momento, numa estrada perto de Franco da Rocha, ele estava parado no meio do nada, olhando o motor do carro quebrado e xingando a própria sorte. Mais tarde, enquanto eu lavava a varanda, o rádio da cozinha noticiou um acidente na rodovia. Não dizia nomes, mas bastou a descrição de um carro preto de luxo parado no acostamento para eu sentir um frio na espinha. Pedi licença e fui correndo até o portão para tentar ouvir melhor o rádio, mas o som falhou. Voltei para dentro rezando. Naquele instante eu não sabia, mas Deus estava preparando um encontro improvável entre o homem que tinha tudo e o menino que não tinha nada. A história do Antônio e do João começou ali, naquela estrada coberta de poeira. Um milionário irritado, sem bateria no celular, e um garoto de rua pedalando numa bicicleta velha que ele chamava de Fiel. João era conhecido nas redondezas por catar latinhas e sorrir para todo mundo, mesmo quando o estômago roncava. Diziam que ele falava com Deus todos os dias e que Deus o escutava. E talvez fosse verdade, porque naquele dia ele decidiu cruzar o caminho dos dois de um jeito que nenhum dos dois jamais esqueceria. Enquanto Antônio chutava o pneu do carro, resmungando, João vinha pedalando com a força de quem aprendeu que parar é um luxo. A corrente da bicicleta rangia, mas ele seguia firme, levando um saco de garrafas PET pendurado na garupa. Quando viu o carro parado, pensou em desviar. Rico com carro assim nem olha pra gente, murmurou. Mas alguma coisa o fez parar. Talvez curiosidade, talvez o instinto que só os puros têm. Ele encostou a bicicleta e se aproximou com cautela, o coração batendo mais forte. Tá precisando de ajuda, moço? Perguntou o menino, enxugando o suor da testa. Antônio o olhou de cima a baixo, surpreso. A roupa rasgada, os pés descalços, o olhar inocente. A não ser que você saiba consertar carro importado, acho que não, respondeu ele com um sorriso cansado. João deu de ombros e apontou para a bicicleta.
Se quiser, eu te levo até o centro. Fiel aguenta. Antônio soltou uma risada incrédula. Você tá brincando, garoto. Mas no fundo algo na voz do menino o desarmou. João insistiu com aquele brilho nos olhos de quem não se deixa abater. É sério, moço, eu te levo. É descida quase o caminho todo. Antônio hesitou, olhou o relógio, depois o céu. Já passava das 8h30, e ele ainda tinha esperanças de chegar a tempo. Tá bom, vai, disse meio sem acreditar no que fazia. Subiu na garupa da bicicleta, ajeitou a pasta no colo e respirou fundo. João sorriu. E segura firme, doutor, que agora vai. E com uma pedalada forte, a Fiel disparou estrada abaixo, levando consigo 2 mundos completamente diferentes. Naquele instante, algo dentro de Antônio começou a mudar, embora ele ainda não soubesse. O vento no rosto, a velocidade, o riso do menino ecoando como uma canção de liberdade, tudo aquilo parecia devolver algo que ele tinha perdido há muito tempo, a simplicidade. E foi assim, no balanço daquela descida, que um milionário e um menino de rua começaram uma jornada que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. O destino é engraçado. Às vezes ele faz a vida se cruzar nos lugares mais improváveis. E naquela estrada, entre o asfalto quente e a poeira do interior, a vida estava prestes a revelar uma verdade que destruiria mentiras guardadas por anos. Mas para entender tudo isso, você precisa saber o que aconteceu depois daquela carona. Quando a bicicleta parou no primeiro semáforo do centro, os dois já não eram mais os mesmos. Antônio, acostumado a dirigir carros de luxo, agora sentia o cheiro da cidade de perto. O suor das pessoas, o asfalto quente, o som dos ambulantes gritando 2 pastel por 5. João, por outro lado, sorria com orgulho. Ver aquele homem de terno, equilibrado na garupa, era como vencer uma corrida contra o próprio destino. E no fundo, ele nem queria recompensa. Queria só sentir que, por um instante, foi útil para alguém. Os carros buzinavam, as pessoas riam, algumas filmavam a cena com o celular. Um executivo de terno sendo levado por um garoto descalço numa bicicleta velha era algo que ninguém via todo dia. Mas João não ligava para os olhares. Ele pedalava firme, desviando dos buracos e das poças d'água, com a mesma coragem de quem enfrentou a vida inteira sem reclamar. Antônio tentava se manter firme, mas no fundo estava admirado. Aquela criança tinha uma força que não se comprava em lugar nenhum. Quando chegaram em frente ao prédio de vidro da joalheria, João freou com cuidado e pulou da bicicleta. O suor escorria no rosto, mas o sorriso permanecia. Chegamos, moço, disse com simplicidade. Antônio respirou fundo, olhou o relógio e sorriu aliviado. Ainda tinha 5 minutos antes da reunião. Garoto, eu nem sei como te agradecer. João deu de ombros, tímido. Não precisa, não. Só queria ajudar, mas Antônio insistiu. Não, eu prometo que vou te dar um almoço de verdade depois que sair daqui. Aquelas palavras ficaram gravadas no olhar do menino. Almoço de verdade. Era algo que ele não ouvia há dias. Enquanto Antônio entrava apressado no prédio, João amarrou a bicicleta num poste próximo. Limpou as mãos na bermuda e se sentou na calçada. Esperava paciente, sem imaginar o que o aguardava lá dentro. E eu, que mais tarde ouviria tudo, ainda não sabia que aquele simples gesto abriria feridas antigas que o tempo tentou esconder. Lá dentro, Antônio subiu as escadas correndo, ajustou o paletó e entrou na sala de reuniões como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, algo nele estava diferente. As palavras do garoto ecoavam como uma oração. Eu só queria ajudar. E pela primeira vez em anos, aquele homem que vivia cercado de luxo sentiu o peso da própria solidão. Fechou o contrato, apertou mãos, sorriu para os investidores. Mas o coração dele ainda estava lá fora, sentado na calçada ao lado da Fiel. Enquanto isso, João observava os carros passarem, imaginando como seria trabalhar num lugar como aquele. As vitrines brilhavam como estrelas, e ele pensava na mãe, que sempre dizia: Filho, o mundo é grande demais para a gente desistir cedo. O sol batia forte e o estômago roncava, mas ele esperava. Porque quando alguém pobre ouve uma promessa feita com sinceridade, acredita nela até o fim. Ele acreditava em Antônio. Dona Lourdes, por outro lado, estava dentro da loja de olhos atentos a tudo. O rosto maquiado e o perfume caro mascaravam o veneno que morava dentro dela. Quando viu o menino sujo sentado do lado de fora,
Seu semblante se fechou. "O que essa criatura está fazendo na porta da minha joalheria?" perguntou ao gerente. O homem, sem saber de nada, respondeu: "Acho que está esperando alguém." E ela bufou como quem sente nojo da própria sombra. Aquele desprezo era típico dela. Desde que comecei a trabalhar na casa, vi Dona Lourdes tratar os pobres como se fossem poeira no chão. E o destino, que nunca dorme, parece guardar cada uma dessas atitudes. Enquanto Antônio brilhava lá em cima com seus investidores, cá embaixo, o destino já armava o próximo ato. O encontro entre o menino faminto e a mulher que o julgaria sem ao menos ouvi-lo. O tempo passou devagar. João já cochilava, o corpo cansado, a cabeça encostada no guidão da bicicleta. Quando finalmente Antônio desceu, com o contrato fechado e um sorriso no rosto, o menino acordou com o som dos passos dele. "Pronto, garoto? Agora sim, vamos almoçar como gente grande." João levantou num pulo, o rosto iluminado. E naquele instante, duas almas tão diferentes se alinharam sem perceber. Era o início de uma amizade que mudaria tudo, mas o destino é caprichoso. E antes que pudessem dar o primeiro passo rumo ao restaurante, uma voz fria cortou o ar. "Antônio, quem é essa criança imunda ao seu lado?" O sorriso do menino se desfez. Antônio virou devagar e ali estava Dona Lourdes, com o olhar afiado como navalha. O que veio depois foi o tipo de cena que a gente não esquece nem com o tempo. Eu estava na joalheria naquele exato momento, com um envelope de notas fiscais que Dona Lourdes me mandara entregar às pressas. Entrei pela lateral, como sempre, e fui direto ao balcão do gerente. Foi quando ouvi a voz dela cortando o salão, fria e sem piedade. "Antônio, explique por que tem um menino sujo na porta da minha loja." O silêncio pesou como chumbo. Vi João abaixar os olhos, as mãos magras apertando o guidão da bicicleta. Antônio tentou falar com calma, mas o jeito dela não dava espaço para nada além da própria vontade. "Mãe, ele me ajudou, eu prometi um almoço." A palavra almoço bateu em mim como lembrança de casa simples. Arroz, feijão, fartura de afeto. Dona Lourdes torceu o nariz como quem cheira estrago. "Promessas se fazem a gente como a gente, não a qualquer um", sibilou. Eu senti o estômago revirar, porque injustiça social tem cheiro, cor e endereço. Aproximei-me devagar, querendo proteger o menino com o corpo, ainda que fosse só com a presença. Disse baixinho: "Dona Lourdes, o João aguardou direitinho, não incomodou ninguém." Ela me fuzilou com os olhos. "Você não foi paga para opinar." O gerente, desconcertado, fingia arrumar vitrines. As pedras brilhavam sob a luz, como se o mundo fosse perfeito, enquanto a pobreza e a riqueza batiam cabeça diante de nós. Antônio respirou fundo. Tentou explicar o que aconteceu na estrada. A bicicleta velha, o gesto de bondade. Quanto mais ele falava, mais a arrogância de Dona Lourdes se acendia. Se ele tem tempo para perambular, tem tempo para trabalhar. Aqui não é abrigo. João escutava quieto, o queixo tremendo, mas sem chorar. Eu via naquele menino a coragem de quem já apanhou da vida e aprendeu a ficar de pé mesmo assim. Quando Antônio disse, "Vamos almoçar", eu vi a fúria nascer no rosto dela. "Você não vai sair com essa criatura." A palavra veio cuspida. Senti a vontade de intervir, a voz presa na garganta. Lembrei dos conselhos de minha mãe. "Filha, bondade é insistência." Toquei o braço da patroa com cuidado. "Ele só quer comer, dona. Uma marmita simples já resolve." Ela arrancou o braço com nojo, como se eu fosse poeira. "Ricardo!" gritou para o gerente, e o homem veio quase tropeçando. "Tire esse menino da porta agora." Antônio deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão, impondo um muro invisível. "Por uma vez na vida, me obedeça." Ele fechou os punhos, os olhos marejaram de raiva contida. Eu nunca tinha visto aquele homem, tão forte por fora, parecer tão pequeno perto da própria mãe. Ricardo se aproximou do João com a voz falha. "Garoto, vamos." "É melhor você ir." Eu me coloquei ao lado do menino. "Ele vai comigo, eu compro o almoço." Dona Lourdes riu curto, um som que gelou o ar. "Você não vai a lugar nenhum no meu horário." Puxou do bolso um lenço perfumado, como se quisesse afastar um cheiro inventado. A cena doeu mais do que tapa. Dói quando a dignidade é empurrada para o canto. Antônio insistiu pela última vez. "Mãe, ele salvou minha manhã." A palavra salvou ficou pendurada no teto de vidro. Eu vi os vendedores pararem discretos.
os olhos correndo, o medo girando no salão. Se insiste, disse Dona Lourdes, que ele espere do lado de fora, onde pertence. Virei-me para o menino e sussurrei. Fica firme, João. A verdade tem perna longa. Ele respirou fundo, segurando-a fiel como quem abraça um amigo. Foi quando o destino deu meia volta e encostou na nossa mesa. João esbarrou de leve na pasta de Antônio, que escorregou e abriu, espalhando papéis no brilho do piso. Me agachei na mesma hora, juntando documentos com mãos trêmulas. No meio das folhas, uma fotografia antiga brilhou como farol. O rosto de uma mulher sorrindo, olhos que pareciam dizer calma, vai passar. João congelou. É minha mãe, murmurou tão baixo que parecia oração. Eu levantei a foto devagar como quem segura a verdade com luva. Antônio empalideceu. Dona Lourdes perdeu por um segundo a pose. O salão respirou junto, num suspiro único. E eu entendi ali que aquele encontro não era só sobre fome e orgulho. Era sobre destino, sobre laços rasgados e nós que o tempo se recusa a desatar. E se a foto abriu a porta, era sinal de que o próximo passo não teria volta. Depois que a foto apareceu, o tempo pareceu parar. Dona Lourdes foi a primeira a reagir. Arrancou o retrato das mãos de João com tanta força que o papel quase rasgou. "Onde você conseguiu isso?" gritou. A voz dela ecoou pelo salão, misturada com o barulho das vitrines tremendo. João gaguejou sem entender. "Tava aqui." Caiu da pasta dele. Eu ainda estava abaixada, recolhendo papéis, quando vi o rosto de Antônio mudar. O homem ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio que veio depois era o tipo de silêncio que dói. Antônio ajoelhou-se, pegou de volta a foto das mãos da mãe e ficou olhando fixo. "Essa mulher", murmurou. Eu reconheci aquele tom. Era a voz de quem se lembrava de um amor que nunca morreu. Dona Lourdes tentou disfarçar, mas a tensão tremia nos dedos dela. João, inocente, continuava perdido. "Ela era minha mãe", disse baixinho, e foi como se o chão tivesse rachado. Dona Lourdes deu um passo para trás, o rosto perdendo a cor. "Isso é mentira. Esse menino está inventando." Mas o jeito dela denunciaram o medo. Eu percebi ali que aquele retrato escondia muito mais do que saudade. Antônio ergueu o olhar para o garoto, com uma mistura de confusão e esperança. "Como sua mãe?" João contou rápido, as palavras tropeçando. Disse que ela se chamava Maria, que trabalhava como vendedora, que tinha morrido quando ele ainda era pequeno. Enquanto ele falava, Dona Lourdes tentava interromper, nervosa, dizendo que tudo não passava de coincidência. Mas coincidências não doem tanto assim. Antônio apertava a foto no peito, os olhos marejados. "Maria", sussurrou, e eu vi uma lágrima cair. Aquilo me partiu. Foi então que Dona Lourdes perdeu o controle. Agarrando o braço de João, empurrou-o para fora da loja. "Chega! Aqui não é lugar para invenções nem mendigos." Corri atrás, tentando impedir. "Dona Lourdes, pelo amor de Deus, ele é só um menino." Ela me empurrou de lado, furiosa. "Cale-se! Você também está despedida se abrir essa boca de novo." Ricardo, tremendo, tentou segurar o braço da patroa, mas ela o afastou. "Faz o que eu mandei. Joga esse moleque na rua." João, assustado, tentava recuperar a foto, implorando. "Deixa eu pegar a imagem da minha mãe, por favor." Mas ela não ouviu. O ódio é surdo. Quando o empurrão veio, a fiel tombou junto. A bicicleta caiu no chão, o som do metal ecoando como um grito. E foi aí que o desespero tomou conta. Dona Lourdes virou-se para Ricardo. "Pega uma faca. Eu quero que destrua isso agora." Ele hesitou, pálido. "Senhora, é só uma bicicleta." "Agora!" gritou ela e o salão inteiro congelou. João caiu de joelhos, abraçando a bicicleta, o rosto coberto de lágrimas. "Não faz isso, moço. É tudo o que eu tenho." A cena me rasgou por dentro. Tentei intervir, mas a raiva de Dona Lourdes era um monstro que não se controlava mais. Ricardo, com as mãos trêmulas, furou o pneu diante de todos. O som do ar escapando foi o barulho mais triste que já ouvi. João chorava, soluçando, e cada lágrima dele parecia um pedido de perdão pelo crime de ser pobre. Quando o segundo pneu estourou, ele desabou no chão, abraçado ao que restava da fiel. Antônio voltou naquele momento, sem saber do que acontecia. Quando viu a cena, parou paralisado. Eu nunca esquecerei o rosto dele, o olhar entre o choque e a raiva. Ele correu até o menino, afastou Ricardo e o silêncio virou tempestade. "O que é isso?" gritou.
Mãe, o que a senhora fez? Dona Lourdes ainda tentou justificar, dizendo que era para proteger o nome da família. Mas ninguém acreditava mais. O pecado estava nu, e o amor perdido de volta à tona. Antônio se ajoelhou ao lado do menino, tocou o ombro dele e disse com a voz embargada: "Me perdoa." João o olhou com o rosto sujo de lágrimas, sem entender. "Por que, moço?" E ele respondeu: "Porque eu devia ter te protegido." Naquele instante, o milionário estava de joelhos diante da bondade que tentou ignorar. Eu vi e senti que Deus tinha descido ali, no meio daquela poeira e do choro, para ensinar o que é verdadeira riqueza. O tempo parou. O salão inteiro assistia em silêncio. O homem mais poderoso da cidade, ajoelhado diante de um menino de rua pedindo perdão. E eu ali ao lado, sabia que aquele momento não era o fim, era o começo da verdade. A foto, o passado, o amor, tudo ia voltar à tona. E quando voltasse, nada seria igual. Porque quando a verdade resolve aparecer, não há ouro que brilhe mais do que ela. Depois daquele dia, nada mais foi igual na joalheria. O silêncio que ficou no ar parecia mais pesado que o brilho das pedras nas vitrines. Antônio mandou todos saírem e ficou ali, ajoelhado ao lado de João sem se importar com quem o via. Pegou o menino pelos ombros e, com a voz trêmula, disse: "Vamos embora daqui." Eu segui os dois até a porta, o coração apertado, sentindo que o destino estava virando uma página que demorou anos para ser escrita. Lá fora, o sol batia forte e o asfalto refletia como espelho. João ainda chorava, segurando os pedaços da bicicleta destruída. Antônio olhou para o menino e disse: "Você confia em mim?" O garoto hesitou, enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respondeu baixinho: "Acho que sim." Foi então que ele segurou firme no braço do garoto, colocou-o no carro e disse: "Hoje você vai comer comigo." Aquelas palavras pareciam simples, mas carregavam o peso de uma promessa divina. Enquanto o carro se afastava, eu fiquei na calçada, olhando, com o peito cheio de esperança e medo. Dona Lourdes gritava da porta da loja, mas as palavras dela se perdiam no barulho da rua. Era tarde demais para controlar o que o destino já tinha decidido. Eu sabia que, de algum modo, aquele encontro não tinha sido acaso. Era ajuste de contas entre o céu e a terra, e eu sentia que ainda viria mais tempestade antes da calmaria. Antônio levou o menino a um restaurante no centro. Contaram depois que os garçons ficaram sem saber o que fazer ao ver aquele homem elegante sentado com um garoto descalço. Mas ele não ligou para os olhares. Pediu 2 pratos feitos, simples: arroz, feijão, bife e batata frita. João comeu com vontade, as mãos tremendo, os olhos marejados. "Tá tudo bem comer assim?" perguntou envergonhado. Antônio sorriu. "Tá mais do que bem. É o melhor almoço que já tive." Enquanto comiam, Antônio não conseguia tirar a foto da cabeça. Aquele rosto... Maria. O nome vinha e voltava como um eco distante. Perguntou devagar: "Garoto, sua mãe?" Ela se chamava Maria de Lourdes. João assentiu com a boca cheia. "Era assim, senhor. Mas todo mundo chamava só de Maria." Antônio deixou o garfo cair no prato. Ficou pálido. O mundo girou devagar, e eu que ouvi essa história depois ainda me arrepio toda vez que lembro. Ele entendeu tudo naquele instante. O amor do passado, a mulher que desapareceu, o filho que nunca conheceu, mas não disse nada ainda. Só pediu a conta e levou o garoto até uma loja de bicicletas. "Escolhe uma, João, qualquer uma. É sua." O menino arregalou os olhos sem acreditar. "Mas, moço, eu não posso aceitar." Antônio insistiu. "Pode sim. Considere um novo começo." O vendedor olhava curioso, sem entender aquela mistura de mundos. João escolheu uma bicicleta azul, com os olhos brilhando como se o céu tivesse descido até o chão. Enquanto o vendedor ajustava o banco, Antônio colocou a mão no ombro do menino. "Você não sabe o quanto essa bicicleta significa para mim também." O garoto sorriu sem entender o peso daquelas palavras. Naquele momento, o milionário não via mais um menino de rua. Via um reflexo de si mesmo, alguém que ainda acreditava em bondade. À tarde voltaram para a joalheria. Eu já estava na porta, ansiosa. Quando vi os dois chegando, entendi que algo grande tinha acontecido. João estava com roupas novas, limpo, com a bicicleta reluzindo sob o sol. Antônio caminhava diferente, mais leve, mais humano. Dona Lourdes os viu e empalideceu. "Você enlouqueceu?" gritou. "Trouxe ele de volta?"
Antônio respondeu firme, sem elevar a voz. Trouxe, porque agora ele é parte da minha vida. O salão inteiro ficou em silêncio. Até as joias pareciam ter parado de brilhar. Dona Lourdes tentou rir, mas a risada saiu seca. Você vai jogar fora o nome da família por causa de um moleque? Antônio olhou nos olhos dela e disse, por causa de um moleque não, por causa da verdade. Eu senti um arrepio. Era como se Deus estivesse ali, usando aquela confusão para revelar o que estava escondido há anos. E no fundo todos sabiam. A verdade estava só começando a aparecer. Aquele foi o dia em que vi um homem aprender que riqueza nenhuma paga a paz de espírito. Vi também um menino descobrir que ainda existe gente boa, mesmo num mundo cruel. Mas o que ninguém sabia, nem eu, é que aquela foto guardava um segredo que mudaria tudo. E quando o passado resolve voltar, ele não bate na porta. Ele arromba. Naquela noite, o clima na casa grande estava pesado como chumbo. Eu podia sentir o nervosismo de Dona Lourdes, mesmo antes de ela abrir a boca. O som dos saltos batendo no chão era como trovão. Antônio subiu direto para o quarto. E eu, que servia o jantar, ouvi a discussão começar. Você perdeu o juízo, Antônio, gritou ela. Trazer aquele menino para dentro da nossa vida? Ele respondeu com calma, mas firmeza. Aquele menino tem mais dignidade do que muita gente que você chama de amigo. O silêncio que veio depois foi o mais cortante que já ouvi. Fiquei parada no corredor, tentando não respirar alto. Dona Lourdes desceu as escadas bufando, os olhos faiscando de raiva. Esse garoto vai arruinar tudo o que construir. E eu repetia, mas no fundo parecia medo. O tipo de medo de quem guarda um segredo e vê o passado bater na porta. Eu a observei de longe e senti pena. A soberba dela era só uma muralha erguida para esconder culpa, e naquela noite, pela primeira vez, vi Dona Lourdes tremer. Enquanto isso, Antônio trancou-se no escritório com a foto nas mãos. O retrato de Maria parecia brilhar sob a luz da luminária como se fosse vivo. Eu o vi lá dentro, parado, sem se mover por minutos. Depois ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa antiga. Dentro havia cartas, um colar de prata e um lenço azul. Era tudo o que restava do amor dele com Maria, a mulher que Dona Lourdes tinha feito desaparecer. As lágrimas caíam silenciosas, pesadas como diamantes que perderam o brilho. De manhã, João apareceu cedo, com a bicicleta nova encostada no portão. Bom dia, moça, me disse com aquele sorriso doce que apagava qualquer tristeza. Trouxe um saquinho de pão que comprou com o dinheiro que Antônio lhe deu. Pra gente dividir o café, disse ele. Meu coração se apertou. A pobreza ensina generosidade de um jeito que o luxo nunca entende. Preparei café com leite e ficamos ali rindo, sem imaginar que aquele seria o último momento de calma antes da tempestade. Dona Lourdes entrou na cozinha e parou na porta. O que esse menino está fazendo aqui? A voz dela era pura ameaça. Antes que eu respondesse, João se levantou, educado. Vim agradecer, senhora. O doutor Antônio me ajudou e eu queria devolver um pouco da bondade dele. Ela riu, mas o som era frio. Bondade? O que você quer é se aproveitar. E foi embora, deixando o ar carregado. João ficou quieto, mas eu vi o brilho nos olhos dele apagar um pouco. Mais tarde, Antônio desceu as escadas com o rosto decidido. Vou fazer o teste de DNA. Quando ele disse isso, o silêncio tomou conta da casa. Dona Lourdes, que estava na sala, deixou o copo cair no chão. Você ficou louco? Esse menino não é seu filho. Ele respirou fundo. E se for, mãe? E se tudo que a senhora me contou sobre Maria foi mentira? A voz dela falhou. Você não sabe o que está dizendo. Mas ele sabia, sim. Sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. Eu vi quando ele pegou o carro e saiu com João. Fui até a janela e observei os dois indo embora. João com o olhar curioso de quem não entende tudo, mas confia. Antônio com a expressão de quem carrega peso de duas vidas, a que viveu e a que perdeu. O destino os guiava para uma estrada sem volta. E eu, do lado de dentro, só conseguia rezar para que o amor fosse mais forte que o passado. Enquanto eles iam ao laboratório, Dona Lourdes andava pela casa como fera enjaulada. Falava sozinha, roía as unhas, murmurava nomes e datas. Eu sabia que ela escondia algo feio, mas nunca imaginei o tamanho. À tarde, ela saiu às pressas, dizendo que precisava resolver um assunto antigo. Quando voltou, o rosto estava branco como cera. Trancou-se no quarto, e o cheiro do perfume caro misturava-se ao medo no ar.
A culpa, quando fermenta, fede. No fim do dia, Antônio voltou. João dormia no banco do carro, e ele o carregou nos braços como quem carrega o próprio destino. Passou por mim e disse baixinho: agora não tem mais volta. Eu sabia que o teste diria o que o coração já gritava, mas também sabia que quando a verdade nasce, sempre morre alguma coisa junto, e Dona Lourdes não ia aceitar isso calada. Os dias seguintes foram de pura tensão. A casa parecia viver entre o medo e a esperança, cada cômodo respirando uma verdade que ainda não tinha sido dita. Antônio se calava mais a cada amanhecer. Passava horas no escritório, olhando pela janela como quem conversa com o passado. João, sem entender o silêncio dos adultos, ajudava no que podia. Às vezes varria o quintal, às vezes regava as plantas. Tinha um coração tão leve que parecia não caber naquele mundo de segredos pesados. Eu fazia de tudo para manter o clima calmo, mas o nervosismo de Dona Lourdes deixava tudo à beira da explosão. Ela andava de um lado para o outro, mexendo nas cortinas, nos quadros, em qualquer coisa que a distraísse da própria consciência. Quando eu entrava no quarto para limpar, ela fingia ler um livro, mas os olhos não acompanhavam as páginas. O medo dela era como um perfume forte. Quanto mais tentava esconder, mais tomava o ar. Uma tarde ouvi o som do carro de Antônio estacionando. Ele entrou com passos firmes e a expressão carregada. João vinha logo atrás, segurando um envelope. Ninguém precisou dizer nada. Eu sabia que era o resultado do teste. Dona Lourdes apareceu no topo da escada, pálida, segurando o corrimão com força. Não me diga que você fez isso, sussurrou. Antônio olhou para cima e respondeu: fiz, e agora acabou o tempo das mentiras. A voz dele tremia, mas era de convicção, não de medo. O ar ficou pesado. O relógio da sala marcava cada segundo como um trovão distante. Antônio abriu o envelope devagar, as mãos tremendo, o papel farfalhando como se tivesse vida própria. Eu observava da porta, o coração batendo no mesmo ritmo que o dele. Quando ele terminou de ler, fechou os olhos, respirou fundo e olhou para o menino. João, disse com a voz embargada, você é meu filho. O tempo parou. Eu senti o chão vibrar sob meus pés. João ficou olhando sem entender, como quem tenta decifrar uma língua nova. Meu pai? Repetiu baixinho, e o som daquelas duas palavras preencheu a casa toda. Antônio se ajoelhou, abraçou o menino com força, e ambos choraram. Eu chorei junto, escondida atrás da porta. Era um choro de quem esperou por anos sem saber o quê. E naquele abraço tudo se encaixou. O destino, o amor e o perdão. Dona Lourdes desceu devagar, o rosto contorcido entre raiva e desespero. Isso é mentira. Isso é armação! Gritou, tentando arrancar o papel das mãos do filho. Antônio recuou a voz firme. Chega, mãe, já chega. A senhora destruiu o passado, mas não vai destruir o presente. Ela cambaleou como se as palavras fossem socos. Eu nunca tinha visto aquela mulher tão soberba, parecer tão pequena. O império da aparência estava desmoronando diante de todos. Ela tentou argumentar, dizendo que fez tudo pelo bem da família, mas o bem feito de mentira sempre cobra caro. Antônio mostrou a foto de Maria. Ela morreu achando que eu a traí, e tudo porque a senhora quis brincar de Deus. Dona Lourdes chorava, mas os olhos dela não pediam perdão, pediam salvação. Você não entende, ela não era para você, murmurou. E o menino? O menino devia ter ido com ela. O silêncio que seguiu foi mais cruel do que o grito. João, inocente, olhou para ela e disse: a senhora tentou me matar? A voz dele era pura dor, mas sem ódio. Dona Lourdes não respondeu. Apenas virou o rosto e subiu as escadas sem olhar para trás. Eu sabia que aquele passo era o começo do fim dela. Antônio abraçou o menino novamente e prometeu: ninguém nunca mais vai te fazer mal. E naquela promessa havia a força de um homem que finalmente entendeu o que significa ser pai. Naquela noite, a casa dormiu em silêncio. Um silêncio diferente, não de medo, mas de cansaço. Eu sentei na cozinha com uma xícara de café e olhei para o retrato de Maria, que Antônio havia colocado sobre o balcão. E juro que por um instante me pareceu que ela sorria. Talvez lá de cima estivesse em paz. Talvez, enfim, tivesse conseguido reunir o que a maldade tentou separar. Mas eu sabia. O passado ainda tinha contas a acertar. Na manhã seguinte o sol parecia outro, mais quente, mais vivo. A casa grande, antes fria como uma vitrine de joias, agora tinha cheiro de pão fresco e esperança.
Antônio e João tomavam café juntos, e eu observava de longe, sentindo o coração aquecido. O menino ria de qualquer coisa, e o som da risada dele era como remédio para a alma. Mas no andar de cima, Dona Lourdes continuava trancada, isolada entre o medo e o remorso. A vida dela, feita de luxo e vaidade, começava a se despedaçar como cristal no chão. Enquanto eu lavava a louça, ouvi Antônio dizer: João, a partir de hoje você não precisa se preocupar com mais nada. Essa casa também é sua. O menino arregalou os olhos, surpreso. Sério mesmo, doutor? Antônio sorriu. Não me chama de doutor. Me chama de pai. O garoto ficou sem voz por alguns segundos. Depois um sorriso tímido se formou. E ele disse baixinho: pai. Foi a palavra mais bonita que já ecoou naquela casa. Eu senti as lágrimas escorrerem sem vergonha. Mas a paz durou pouco. Quando Antônio saiu para resolver assuntos da empresa, um carro preto estacionou em frente ao portão. 2 policiais desceram, bateram na porta e perguntaram por Dona Lourdes. Eu gelei. O que houve, senhores? E perguntei. Temos um mandado de prisão, respondeu um deles, mostrando o documento. O coração acelerou. Corri até o quarto e bati na porta. Dona Lourdes, a senhora precisa descer. O silêncio lá dentro era denso, mas eu sabia que ela tinha ouvido. Ela abriu devagar, pálida, com o batom borrado e o olhar perdido. Eu sabia que esse dia ia chegar, disse quase num sussurro. Pegou uma bolsa pequena e passou perfume, como quem se prepara para encarar o próprio julgamento. Eles descobriram tudo, não foi? Eu não consegui mentir. Foi, senhora. O rapaz que a senhora mandou calar confessou. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e saiu caminhando devagar, os saltos ecoando no corredor como sinos de despedida. Os vizinhos olhavam pela janela quando ela entrou na viatura. Alguns cochichavam, outros apenas observavam. João apareceu no portão e me perguntou: O que está acontecendo, moça? Eu me abaixei, olhei nos olhos dele e disse: A justiça, filho. Às vezes demora, mas chega. Ele ficou quieto, segurando o guidão da bicicleta azul. E naquele instante, percebi como a inocência sabe perdoar mais fácil que o orgulho. Aquele menino tinha alma de anjo. Mais tarde, quando Antônio voltou e soube da prisão da mãe, ficou em silêncio por longos minutos. Sentou-se na sala segurando a mesma foto de Maria. Ela colheu o que plantou, disse com tristeza, mas ainda é minha mãe. Eu entendi o que ele queria dizer. O perdão às vezes não é para quem merece, e sim para quem precisa seguir em paz. Ele levantou o olhar e completou. Agora só quero dar ao João tudo o que tiraram dele, e a Maria, a paz que ela nunca teve. No final da tarde, fomos todos à praça do bairro. João pedalava feliz, o vento bagunçando o cabelo. Antônio ria de verdade pela primeira vez em muito tempo. As pessoas olhavam curiosas, sem entender como um milionário e um menino de rua podiam parecer tão iguais. Eu observava de longe, sentada no banco de madeira, e pensei, talvez riqueza seja isso, poder sorrir sem medo. Aquele momento era simples, mas valia mais que qualquer diamante da joalheria. Quando voltamos para casa, o céu já se pintava de laranja. Antônio parou na varanda e olhou o horizonte. Sabe, Rosa, ele me disse, a vida é uma escola que cobra caro, mas ensina o que o dinheiro nunca compra. Eu sorri. E o que ela te ensinou, doutor? Ele respondeu sem hesitar, que o verdadeiro ouro é o coração da gente. O resto enferruja. Ficamos em silêncio, ouvindo o som distante da bicicleta de João, girando pelo quintal, leve como a alma que finalmente se libertou. Antes de dormir, acendi uma vela na cozinha e fiz uma prece por Maria. Pedi que Deus acolhesse sua alma e que João crescesse com luz. Senti uma brisa suave atravessar a janela. E o pavio da vela tremulou. Era como se ela dissesse obrigada. Sorri sozinha. O passado havia deixado cicatrizes, mas também deixara lições. E quando o amor vence o ódio, até as feridas brilham como joias no escuro. Naquela noite, a casa dormiu em paz. O vento balançava as cortinas e trazia o som distante da cidade viva. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém chorava, ninguém gritava. Só o bater calmo do relógio na parede lembrava que o tempo seguia. E eu adormeci com uma certeza. Algumas histórias não terminam com ponto final, terminam com recomeço. Os dias seguintes foram como o amanhecer depois de uma longa tempestade.
A casa já não tinha o peso da arrogância de Dona Lourdes, e o ar parecia mais leve, como se finalmente pudesse respirar. Antônio começou a reformar os cômodos antigos, trocando os móveis pesados por cores claras. Disse que queria transformar aquele lugar num lar, não num palácio. Eu ajudava com prazer, e João, com seu jeito curioso, andava para lá e para cá encantado com tudo. O menino parecia trazer vida, até para os cantos empoeirados. Certa manhã ele apareceu na cozinha com um desenho na mão. Olha, moça, fiz a nossa casa com todo mundo sorrindo. Sorri com o coração. No papel ele tinha desenhado a mim, Antônio e ele mesmo, com um sol enorme no céu. Nenhum traço de tristeza. Ficou lindo, João, eu disse. Ele respondeu, agora a gente é uma família, né? Aquelas palavras me atravessaram fundo. Família não é sangue, é escolha. E ele tinha sido escolhido pela vida. E por Deus. Antônio começou a levá-lo para a joalheria todos os dias. João adorava observar as vitrines, o brilho das pedras, as ferramentas dos ourives. Um dia perguntou, pai, posso aprender a fazer uma dessas? Antônio sorriu. Claro que pode. Vai aprender tudo o que quiser. A alegria do menino era pura, mas o olhar de Antônio carregava algo mais profundo, o desejo de reparar o tempo perdido. Ele queria dar ao filho o que o mundo lhe roubou, dignidade. À tarde, eu os via voltando juntos, o menino pedalando e o pai caminhando ao lado. A cada risada, parecia que o passado se apagava um pouco mais. Ainda assim, às vezes, o silêncio caía sobre Antônio, e eu sabia que ele pensava em Maria. À noite ele ficava olhando o retrato dela na sala, a mesma foto que um dia foi motivo de dor. Agora era símbolo de renascimento. Ela está vendo tudo isso, eu dizia. E ele respondia, eu sei, e espero que ela me perdoe. João, sem entender completamente, fazia orações por ela antes de dormir. Para minha mãe do céu, dizia, juntando as mãozinhas. Eu observava escondida e chorava baixinho. É bonito ver quando a fé nasce do amor e não do medo. Ele não pedia brinquedos nem riquezas, só paz. E talvez fosse por isso que tudo começou a dar certo. O destino parece recompensar quem tem coração limpo. Um domingo, Antônio me chamou para ajudar a preparar um almoço especial. Disse que queria convidar os funcionários da joalheria e os vizinhos. Quero mostrar que essa casa é aberta, não um castelo. A mesa ficou farta. Arroz, feijão, macarronada e frango assado. Nada de comidas finas, só o sabor de lar. João ajudava a servir os pratos e ria alto, feliz. O riso dele contagiava todo mundo. Aquele som era o retrato da vitória da humildade sobre o orgulho. Durante o almoço, um dos vizinhos comentou. Nunca vi o senhor tão diferente, seu Antônio. Tá, mais leve. Ele sorriu e respondeu. Quando a gente aprende o que vale de verdade, o resto perde o peso. Eu olhei para ele e vi o homem que tinha renascido das próprias cinzas, não o milionário das vitrines, mas o pai que aprendeu a amar sem medida. E naquele dia, percebi que até o sofrimento tem propósito. À noite, depois que todos foram embora, João pediu para dar uma volta de bicicleta. Antônio concordou e foi junto. Eu fiquei na varanda, observando os dois sumirem na rua iluminada. O vento batia leve e trazia o som distante de risadas. Foi quando pensei, a vida pode ser dura, mas sempre devolve o que é justo. E naquela hora, senti um orgulho imenso de ter presenciado tudo aquilo, o desabrochar da bondade em meio ao caos. Eles voltaram pouco antes das estrelas tomarem o céu. João entrou cansado, mas sorrindo. Pai, acho que hoje mamãe sorriu lá do céu. Antônio o abraçou emocionado. Ela sorriu sim, filho, porque a gente finalmente aprendeu a amar direito. Eu me virei para esconder as lágrimas, mas ele percebeu. Rosa, disse ele, obrigado por nunca desistir da gente. Sorri. Eu só fiz o que o coração mandou. E naquele instante, entendi que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de laços de sangue, só de fé. Quando fui deitar, olhei para o teto e agradeci. Nem toda história de dor termina em tragédia. Às vezes Deus permite a queda para ensinar o valor da subida. E ali naquela casa que um dia abrigou tanta arrogância, nascia uma nova vida, feita de perdão e simplicidade. Eu fechei os olhos com a alma leve. O pior já tinha passado, mas o melhor ainda estava por vir. Os dias foram passando, e a casa parecia mais viva do que nunca. Cada canto tinha agora um novo som. O riso de João, o assobio de Antônio, o estalar das panelas quando eu cozinhava.
Era como se o tempo tivesse decidido devolver o que tirou. De manhã cedo, João acordava antes de todo mundo. Tomava café com pão na chapa e saía pedalando sua nova bicicleta. A magrela, agora reluzente, tinha se tornado o símbolo do renascimento de uma família. Antônio, antes tão preso aos números e lucros, começou a se importar com outras coisas. Às vezes o via sentado no quintal, apenas observando o menino brincar. É engraçado, ele dizia. Passei a vida buscando o ouro e não percebi que a maior joia era o que o dinheiro não podia comprar. Eu ouvia e sorria. O coração dele tinha se tornado um lugar de paz, e quando um homem reencontra a própria alma, tudo ao redor floresce. Certa tarde, João me pediu para ensinar ele a cozinhar. Disse que queria fazer um almoço para o pai. Quero que ele descanse, igual você faz por nós. Falou com aquele jeitinho doce que derretia qualquer um. Passamos horas na cozinha, entre risadas e tropeços até o arroz queimar um pouquinho. Mesmo assim, o cheiro se espalhou pela casa como perfume de lembrança boa. Quando Antônio chegou e viu a mesa posta, se emocionou. Meu filho, isso é o melhor presente do mundo, disse com a voz embargada. Durante o almoço percebi que Antônio olhava para o menino com um misto de orgulho e arrependimento. Sabe, João, ele começou, às vezes a gente só aprende o valor da vida quando perde o que ama. Mas você me ensinou que sempre dá tempo de recomeçar. João apenas sorriu sem entender completamente, mas respondeu com pureza. A gente recomeça todo dia, né, pai? E naquele instante, entendi que a sabedoria mora mesmo nas bocas pequenas. No domingo seguinte, fomos todos à missa do bairro. Antônio quis agradecer publicamente. A igreja estava cheia, o coral cantava suave, e o sol entrava pelos vitrais, pintando o chão com cores. Quando chegou a hora do testemunho, ele se levantou e caminhou até o altar. Eu era um homem cego, achando que riqueza era o que se guardava no cofre. Mas Deus me mostrou que o verdadeiro tesouro é o que se compartilha. As pessoas o escutavam em silêncio, e eu, com lágrimas nos olhos, pensei. É bonito ver quando o orgulho se rende à fé. Depois da missa, o padre o chamou de lado e disse, Antônio, Deus só perdoa completamente quando a gente transforma a dor em caridade. Desde aquele dia, ele começou a ajudar discretamente famílias da comunidade. Pagava estudos, comprava mantimentos, consertava bicicletas de meninos de rua. E sempre dizia, não é esmola, é gratidão. João o acompanhava em todas as visitas, aprendendo que generosidade é o idioma mais bonito que existe. O tempo foi curando as feridas, e a cidade parecia sorrir com eles. Os vizinhos comentavam. Nunca vi um homem mudar tanto, eu sabia o motivo. O amor é a única força que transforma a arrogância em ternura. Às vezes, quando o sol se punha, eu via os dois pedalando juntos lado a lado, rindo do vento. E pensava, era essa a cena que Maria sonhou lá de cima, o filho e o homem que ela amou finalmente vivendo em paz. Mas uma noite, quando tudo parecia perfeito, João entrou na cozinha cabisbaixo. Moça, a professora pediu para eu escrever uma redação sobre o que é família. Eu não sei por onde começar. Eu me sentei com ele e disse, família é o lugar onde a gente pode ser quem é, sem medo de ser deixado para trás. Ele sorriu, anotou e completou. Então eu vou escrever que minha família começou na rua, mas Deus levou ela para casa. Fiquei em silêncio. Às vezes as palavras certas vêm direto do céu. Naquela noite, quando fui fechar as janelas, vi Antônio e João dormindo no sofá, abraçados. O som da televisão sussurrava ao fundo, e uma paz profunda tomou conta da sala. Eu apaguei a luz devagar. Olhei para o retrato de Maria e sussurrei. Pode descansar, minha filha. O milagre aconteceu. Lá fora o vento balançava as folhas como se dissesse amém. E eu entendi que a história deles e a minha finalmente tinham encontrado o final que o destino prometeu. Era uma sexta-feira nublada, daquelas em que o vento parece sussurrar presságios. A cidade inteira cheirava a chuva. João estava animado, porque teria uma apresentação na escola. A primeira desde que voltou a estudar. Antônio, cheio de orgulho, prometeu sair mais cedo da joalheria para assistir. Eu ajudei o menino a vestir a camisa branca e ajeitei o cabelo dele com carinho. Hoje é seu grande dia, viu? Ele sorriu. Vou mostrar para todo mundo que até quem nasceu na rua pode brilhar. O céu escureceu mais depressa do que esperávamos. Quando deu meio-dia, começou um temporal forte. O barulho das gotas batendo nas telhas
se misturava ao som distante de buzinas presas no trânsito. Antônio me ligou dizendo que o carro tinha quebrado de novo. Ironia da vida. Mas dessa vez eu não vou desistir. Nem que vá a pé. Eu ouvi a voz dele firme e o coração me apertou. Parecia que Deus queria testar a fé dos dois mais uma vez. Enquanto isso, João esperava impaciente na escola. O auditório estava cheio de pais, professores e crianças rindo. Ele olhava para a porta toda hora procurando o pai. Quando percebi que o tempo passava e Antônio ainda não chegava, resolvi ir até lá. Peguei meu guarda-chuva velho e fui a pé, sentindo a chuva encharcar meus sapatos. Dentro de mim, uma prece silenciosa. Senhor, não deixa essa história bonita terminar em tristeza. No caminho, avistei um carro parado no acostamento, com o capô aberto. Meu coração gelou. Era o carro de Antônio. Corri até ele e lá estava, molhado, nervoso, tentando empurrar o veículo. Meu Deus, Rosa, de novo esse carro! Ele riu, cansado, mas não desistiu. Vamos juntos, eu te ajudo, falei. Caminhamos sob a chuva, os dois encharcados, com o mesmo objetivo: chegar a tempo. E no meio do caminho ele olhou para o céu e disse: engraçado, parece que a vida me colocou de novo no mesmo ponto, para ver se dessa vez eu aprendo a confiar. Quando finalmente chegamos à escola, João já estava no palco, prestes a começar. Estava com as mãos trêmulas, mas quando viu o pai entrando, o sorriso dele iluminou o salão inteiro. Antônio parou na porta, sem se importar com as roupas molhadas, e aplaudiu. A plateia se virou, e por um instante o tempo pareceu parar. João respirou fundo e começou a recitar o texto que escreveu. Família é o amor que Deus usa para juntar o que o mundo separa. Aquelas palavras ecoaram fundo em todos nós. Antônio chorava sem esconder. Eu também. Era como se o menino estivesse lendo o coração do próprio pai. Quando a apresentação terminou, o público se levantou batendo palmas de pé. João correu até o pai e pulou nos braços dele. Eu sabia que o senhor vinha. Antônio respondeu, chorando e rindo ao mesmo tempo. Nunca mais vou faltar a nenhum dos seus dias importantes. Meu filho. Na volta para casa, o temporal deu lugar a um céu rosado, como se o próprio Deus tivesse limpado o horizonte. As ruas ainda molhadas refletiam as luzes da cidade, e eu caminhava atrás dos dois, observando. Às vezes o milagre não vem em trovões, vem em pequenas fidelidades, no homem que escolhe não desistir, no menino que aprende a acreditar. Quando chegamos, Antônio me agradeceu. Se não fosse você, Rosa, eu não teria conseguido. Sorri e respondi. Eu só caminhei do seu lado. Quem te guiou foi lá de cima. Ele olhou para o céu emocionado e disse, e eu sei quem foi. João, curioso, perguntou, quem, pai? Antônio passou a mão nos cabelos do menino e respondeu, a sua mãe, filho. Foi ela quem abriu o caminho para a gente se encontrar. Naquela noite, a casa parecia brilhar sozinha. João dormiu cedo, e eu fiquei na cozinha fazendo um café. Antônio entrou, encostou-se na porta e disse, sabe, Rosa, às vezes penso que tudo o que vivi foi para chegar nesse momento, para entender que riqueza nenhuma vale mais que uma vida transformada. Eu balancei a cabeça e disse, é que o dinheiro pode encher o bolso, mas só o amor preenche o peito. Ele sorriu, e naquele instante, o som da chuva voltando lá fora pareceu uma bênção, selando o que o destino uniu. Antes de dormir, fiz minha oração. Obrigada, meu Deus, por me deixar ver um homem se tornar pai e um menino se tornar esperança. E dormi tranquila, sabendo que o verdadeiro milagre não era o reencontro, mas o perdão que fez tudo renascer. O tempo passou manso depois daquele dia. As manhãs voltaram a ter cheiro de café fresco e pão assando no forno. João crescia rápido, e cada sorriso dele parecia apagar mais um pedaço do passado dolorido. Antônio seguia firme, não apenas como empresário, mas como um homem transformado. A joalheria prosperava, mas agora era diferente. Ele abriu um fundo de apoio a crianças em situação de rua. O brilho que quero ver é o do olhar delas, dizia sempre. Eu continuava trabalhando com eles, mas já não me sentia uma simples empregada. Era parte da família. Às vezes à noite, sentávamos os três na varanda, olhando o céu. João perguntava, Rosa, você acha que a mamãe está vendo a gente? E eu respondia, tá sim, meu filho. E ela deve estar sorrindo de tanto orgulho. O menino fechava os olhos e fazia um pedido silencioso. Eu nunca perguntei o que era.
Sabia que Deus entendia melhor do que qualquer palavra. Um dia Antônio me chamou na sala. Rosa, quero te mostrar uma coisa. Abriu uma caixa de veludo e dentro havia um colar simples com uma pedra azul clara. Foi feito com o ouro da primeira joia que vendi. Quero que fique com você. Fiquei sem saber o que dizer. Mas, seu Antônio, eu não posso aceitar. Ele respondeu, pode sim, porque foi você quem lapidou o que há de mais precioso em mim, o coração. E choramos juntos, sem vergonha, como gente que aprendeu a se perdoar. No domingo seguinte, fomos até o cemitério. João levava flores brancas nas mãos pequenas. O vento soprava leve e o céu estava limpo. Quando chegamos diante do túmulo de Maria, o silêncio tomou conta. Antônio se ajoelhou, passou a mão sobre o nome gravado na pedra e murmurou, você venceu, meu amor, porque o amor que deixou aqui me transformou. João colocou as flores e, olhando para o pai, disse, acho que agora ela pode descansar, né? Antônio assentiu, os olhos marejados. Agora sim, meu filho. Saímos dali em silêncio, mas com o peito cheio de paz. A estrada de volta parecia outra. As árvores balançavam, como se a própria natureza nos abençoasse. No caminho, João quis parar num parquinho. Antônio empurrou o balanço e o riso do menino ecoou como música. Eu sentei num banco e fiquei observando, pensando em como a vida é sábia. Às vezes destrói tudo só para reconstruir de forma mais bonita. À noite, antes de dormir, ouvi barulho de risadas vindas da sala. Fui ver. Antônio e João estavam montando um álbum de fotos. Em cada página, uma lembrança. A bicicleta velha, a nova magrela. O almoço de domingo, o dia da apresentação na escola. E no final, Antônio colou a foto de Maria sorridente no centro. Aqui é o começo de tudo, disse. E aqui é onde tudo recomeça. Fechei o álbum com cuidado e senti o coração tranquilo, como quem finalmente entende o propósito de cada lágrima. Mais tarde, enquanto todos dormiam, olhei pela janela e vi a lua refletindo no vidro da joalheria lá no alto da rua. Lembrei do primeiro dia do carro quebrado, do garoto faminto oferecendo ajuda ao homem arrogante. Parecia outra vida. E era mesmo. Às vezes penso que o destino é um joalheiro invisível, lapidador, polindo o sofrimento até que vire brilho. Antes de apagar a luz, João entrou no quarto, meio sonolento. Rosa, posso dormir aqui hoje? Eu abri os braços. Claro que pode, meu bem. Ele se enroscou no meu colo e em minutos já dormia. Fiquei olhando para aquele rostinho sereno e pensei, não existe milagre maior do que ver um coração ferido aprender a amar de novo. E naquela madrugada silenciosa, entendi o que a vida queria me ensinar. O ouro mais puro não brilha nas vitrines, mas nas almas que perdoam. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi com a certeza de que tudo estava no lugar certo. E foi assim que o destino costurou o impossível. Um menino de rua ensinou um milionário o valor da humildade. E uma família nasceu das cinzas do sofrimento. Às vezes Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho quando tudo parece perdido. Não para nos punir, mas para nos acordar. Eu vivi para ver o milagre acontecer diante dos meus olhos. E aprendi que nenhuma dor é em vão, porque a vida sempre dá voltas. E quem planta o bem mais cedo ou mais tarde colhe amor. João é a prova disso, Antônio também. E talvez eu, que testemunhei tudo, tenha sido escolhida só para contar essa história e lembrar a você que sempre há tempo para recomeçar. Agora me diga, você acredita que o amor pode transformar até o coração mais endurecido? Já viveu algo que te fez entender o verdadeiro sentido do perdão? Escreve aqui nos comentários, quero ler sua história também. E se essa narrativa tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada história aqui é um lembrete de que a fé ainda move montanhas. E que o impossível só precisa de um pouco de coragem para acontecer. Porque no fim, a maior riqueza não é o que a gente tem, é quem a gente se torna. Nos vemos na próxima história.